Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Que privilégio mais uma vez estarmos juntos nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede, de podermos celebrar, cantar, declarar que não há outro como o nosso Deus, declarar que Ele é aquele que flui neste lugar, Ele é aquele que opera milagres, sinais, prodígios. Por isso o nosso coração se alegra em poder ter cada um de vocês aqui neste lugar. Sejam muito bem-vindos. Privilégio poder ter hoje conosco aqui o Armando, a Carol, suas filhas, nossos amigos lá de Rondônia. Muito bom tê-los conosco. Bênção mesmo, que o Senhor possa cumprir o propósito dele nessa vinda de vocês para cá, ministrar mesmo cura, transformação no coração de cada um de vocês. Quero agradecer também cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí através da internet, que estão participando aí com a gente deste culto maravilhoso, não apenas assistindo, mas participando. A Edith, alguns irmãos não puderam vir, estão acompanhando aí. A Ivanice Lisboa, lá de Porto Velho, está nos acompanhando. Mauria, Naara, a Jaqueline, minha cunhada lá de Rondônia, a Yasmin, a Ivanir Cesário, um abração, Ivanir, para vocês aí. A Sueli, a Ed Solange, a Ana Neide, pessoal que estão acompanhando conosco aí, fora outros que não comentaram. E nós queremos que a presença do Senhor possa se manifestar aí onde vocês estão, assim como tem se manifestado aqui neste lugar. Amém? Bom demais podermos celebrar ao Senhor e neste primeiro dia da semana nos reunirmos juntos aqui para cantarmos louvores, para celebrarmos ao Senhor e declarar que a nossa confiança, a nossa esperança está nele, e que os nossos corações sejam realmente inundados dessa alegria, dessa paz, desse favor que só o Senhor pode ministrar aos nossos corações. Eu queria ministrar com os irmãos essa noite uma palavra, e para tal eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Vou ler mais uma vez, diz assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E com base nesse texto nós queríamos falar nessa noite sobre contemplando o invisível. Feche os teus olhos, vamos orar, colocar diante do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença neste lugar, obrigado pelo teu agir, pelo teu manifestar, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que nessa noite celebram conosco diante da tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem já ministrado aos nossos corações, e nessa hora nós clamamos: ó Espírito Santo de Deus. Somos como crianças recém-nascidos que precisamos do leite, do puro leite, do alimento que só o Senhor pode nos dar. E ministra aos nossos corações essa noite, alimenta-nos de forma, Senhor, que sejamos fortalecidos no Senhor, na força do teu poder, que saiamos daqui com a nossa visão espiritual um pouco mais alargada nessa noite, e que entendamos, Senhor, e enxerguemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O desejo do nosso coração nessa noite é entendermos, Deus, o motivo pelo qual aqueles
que sofreram tanto no início não desanimaram, Senhor, porque os olhos deles estavam contemplando algo superior, além daquilo que é humanamente visível. E que o Senhor possa abrir os nossos olhos, possa abrir a nossa visão nessa noite, para que assim também, Senhor, possamos enxergar e contemplando o invisível, Deus, nós possamos transbordar da Tua graça, da Tua glória e permanecermos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Esse texto, um texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele é um texto que fala muito ao meu coração, porque Paulo inicia o capítulo 4 falando a respeito de um tema muito importante na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. É o tema do desânimo. O maior problema, o maior perigo na vida de um cristão é o desânimo. E o desânimo, obrigado, querida, ele vem por alguns motivos nas nossas vidas, e nós precisamos entender. E Paulo, melhor do que ninguém, era capacitado para poder falar a respeito disso, porque dos apóstolos ele foi o que mais sofreu, ele foi o que mais apanhou, ele foi o que mais foi apedrejado, o que mais sofreu naufrágio, ele foi aquele que foi mais perseguido, e mesmo assim ele não desanimou, mesmo assim ele permaneceu firme na fé. Ele é aquele apóstolo que, enfermo, clamando ao Senhor, obteve um não retumbante de Deus, dizendo para ele: você não vai receber o que você está pedindo, a minha graça te basta. Como é que um homem como Paulo, que sofreu tanto, um homem que foi tão perseguido, ainda comentávamos essa semana, salvo engano, na escola bíblica, né? A respeito de Paulo, ou na quinta-feira aqui, a respeito de Paulo. Ele foi o que mais sofreu, ele foi o que mais apanhou. A palavra do Senhor diz que no dia do julgamento dele, do segundo julgamento, primeiro ou segundo julgamento em Roma, ele, o apóstolo que tinha evangelizado toda a Ásia, estava sozinho, não tinha um amigo para estar com ele, estava sozinho. Foi na quarta-feira, né? Na escola bíblica. Ele estava sozinho, depois de ter ganhado para Jesus tantas almas, depois de ter dado suporte para tanta gente, ele se encontra agora no momento mais difícil da vida dele, sozinho. Como é que um homem assim, como é que uma pessoa assim consegue permanecer firme? Ele começa a listar o nome daqueles que andavam com ele, dizendo: olha, fulano me abandonou, voltou, o outro teve que viajar, o outro voltou para casa, mas ele permaneceu firme. E ele coloca nessa carta aos Coríntios o motivo pelo qual ele não desanimava, o motivo que fazia com que, a despeito de todas as tribulações, a despeito de todas as perseguições, a despeito de tudo aquilo que ele ansiou de Deus e que não recebeu, ele tinha algo que o fazia permanecer firme na fé e ter uma fé inabalável. Ele foi o apóstolo que conseguiu olhar para as circunstâncias e entender que aquelas circunstâncias não eram nada frente àquilo que ele conseguia enxergar do invisível. O certo é que nas nossas vidas, queridos, quando nós temos os nossos olhos abertos, quando nós conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para ministrar, para mostrar aos nossos corações, não importa qual seja o tamanho da sua tribulação, não importa qual seja o tamanho do seu problema, não importa quais sejam as situações, você vai poder olhar como Paulo para elas e dizer: esta é uma leve e momentânea tribulação, e ela vai produzir na minha vida um peso eterno de glória.
Então Paulo vem nos ensinando. E no capítulo 4, versículo 18, que é o final deste ensinamento, ele diz: olha, assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Então eu queria iniciar nessa noite perguntando para você: onde estão fitos os teus olhos? Naquilo que se vê ou naquilo que não se vê? A palavra do Senhor diz que pela fé os mundos foram criados, de forma que aquilo que é visível veio a existir através daquilo que é invisível. Porque aquilo que nós julgamos que é real, que é o que nós vemos, isso nada é passageiro, é efêmero, transitório. E muitas vezes, colocando os nossos olhos nas coisas, nas circunstâncias, nós temos a tendência de querer voltar atrás. Temos a tendência de querer desistir. Temos a tendência de achar que nós podemos, de alguma forma, encontrar um caminho, uma alternativa que seja melhor do que aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas. Então eu queria falar com os irmãos. Vejam que no capítulo 4, se você quiser acompanhar, mantenha o capítulo 4 de 2 Coríntios aberto aí. Nós vamos dar uma percorrida por eles nessa noite. Não queremos nos demorar, mas transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Veja que o capítulo 4, Paulo começa dizendo assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. Então ele inicia o capítulo falando, ou inicia essa parte do texto, incentivando os irmãos e tendendo, ou querendo mostrar para os irmãos o que tinha acontecido com ele, como é que ele via todas aquelas coisas. E ele diz: eu não desanimo. Então durante todo esse capítulo ele vai falar a respeito do motivo pelo qual ele não desanimava. E ele começa trazendo para os irmãos, dizendo o seguinte, vou parafrasear sobre o texto: o problema de muitos desanimarem é porque o Deus desse século cegou o entendimento daqueles que são descrentes. O versículo 4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento, cegou a visão dos descrentes, dos incrédulos, cegou o entendimento, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se nós não conseguimos ver aquilo que é invisível, se nós não conseguimos ver a essência do evangelho, a essência daquilo que foi trazido, que foi conquistado para nós lá na cruz, haverá uma grande possibilidade de, no meio do caminho, nós querermos voltar atrás. E com os olhos do nosso entendimento fechados, interrompidos, como diz o versículo 4, pelo Deus desse século, pelo inimigo das nossas almas, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que precisamos enxergar para permanecermos firmes. Então quando nós olhamos, ele diz o seguinte: Deus nos deu um privilégio, o privilégio de sermos filhos de Deus, de termos sido feitos filhos de Deus. Mas esse evangelho, essa boa nova que você e eu temos, essa segurança, essa garantia que Deus coloca nas nossas vidas, é tão somente por causa da misericórdia dele. E ele queria que os irmãos entendessem isso, que tudo aquilo que Paulo tinha era apenas um tesouro que havia sido colocado num vaso de barro, para que a glória e a honra fossem somente de Deus. Quando nós entendemos as coisas espirituais, nós percebemos que a nossa vida aqui, que a nossa carne, esse corpo, essa matéria, é simplesmente um vaso de barro, no qual habita um espírito e que possui uma alma, mas que em breve, muito em breve, segundo o evangelho, será transformado e revestido aquilo que é humano, aquilo que é finito, aquilo que é perecível. A palavra do Senhor e o próprio apóstolo Paulo diz: será revestido de imutabilidade, daquilo que é imperecível, daquilo que é eterno.
Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é o nosso temor hoje, que é a morte, será tragada pela vitória que foi conquistada lá em Cristo Jesus. Então versículo 7 ele diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E aí ele diz: de todos os lados. Vejam só, ele começa a fazer alguns trocadilhos. Ele começa a fazer algumas comparações que servem para a sua vida, para as nossas vidas nessa noite. Ele diz: de todos os lados nós somos pressionados. Pressionados sim, mas não desanimados. Ele diz: de todos os lados nós ficamos perplexos. Sim, nós podemos ficar perplexos, mas não desesperados, porque há uma esperança no nosso coração. Ele diz que somos perseguidos, mas não somos abandonados. Que nós somos, muitas vezes ficamos abatidos, mas jamais destruídos. Vejam que ele vem trazendo uma visão que mostra para você que as circunstâncias, elas são apenas um meio. Eu já falei, já ministrei aqui para os irmãos, que Cristo Jesus, que Deus já nos garantiu que Ele é o nosso início e o nosso fim, que Ele é o nosso alfa e o nosso ômega. Então o nosso princípio, a nossa vida de fato eterna, e se inicia em Cristo Jesus, e é nele que nós passaremos a eternidade. O que estamos vivendo aqui é tão somente o meio. No meio nós podemos até ficar pressionados, sermos pressionados, ficarmos perplexos, perseguidos, abatidos, mas isso é só por um tempo. Se você mantiver os seus olhos naquilo que é eterno, se você mantiver os seus olhos naquilo que não falha, certamente você não irá desanimar. O versículo 16, ele diz o seguinte: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E é interessante que ele usa aqui essa, vamos dizer assim, esse brilhantismo da linguagem, né? Ele diz por isso, ele não diz por isto, ele diz por isso. Pelo que ele havia falado, pelo que ele havia escrito antes, usando aqui uma anáfora, né, dentro do português, fazendo uma referência àquilo que estava para trás. E ele diz: por isso não desanimamos. E aí ele dá mais uma explicação. Ele diz: olha, embora o nosso exterior, embora a nossa saúde, embora as nossas finanças, embora muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor estejam se desmoronando, mesmo assim nós não desanimamos por isso. Isso o quê? Aquilo no qual ele havia colocado os seus olhos. E vejam o versículo 13. O versículo 13, creio eu, seja exatamente a que se refere isso. Ele diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Veja o 14: porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Por que ele não desistia? Apesar do exterior estar sendo muitas vezes desmoronado, porque ele sabia de uma coisa: aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos cumpriria a promessa dele para com as nossas vidas. Ele levaria a cabo aquilo que ele havia prometido para a vida dele. É por isso que quando Paulo ele vai subir para Jerusalém, os irmãos começam a dizer para ele: olha, Paulo, não vai que você vai ser maltratado lá, vão amarrar as suas mãos, você vai ser preso. E Paulo diz: não façam isso comigo, vocês só estão entristecendo o meu coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas eu estou pronto para ser morto por causa desse evangelho. Por quê, queridos?
porque ele colocava os olhos não naquilo que se vê, porque o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu queria convidar vocês nessa noite a colocar os seus olhos naquilo que é eterno, a clamar agora diante do Senhor e dizer: Deus, ajuda-me para que eu possa enxergar, para que eu possa ter essa convicção no meu coração, que ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que as circunstâncias, Senhor, possam estar dizendo o contrário, os meus olhos precisam estar em Ti. Você levanta todos os dias da sua vida com essa convicção, queridos, que as dificuldades do seu dia são leves e momentâneas tribulações. Nós precisamos entender isso. O interior dele era renovado a cada dia. O nosso interior é renovado a cada dia, porque o Senhor prometeu. Ele diz lá em Isaías capítulo 40, um texto conhecidíssimo, que ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é verdade? Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ele é aquele que renova as nossas forças. Mas nós precisamos manter a nossa visão, precisamos manter o nosso foco. Não permita que as tribulações, não permita que as circunstâncias possam tirar o seu foco, possa tirar o seu alvo daquilo para o qual você creu, daquilo que é a promessa de Deus para a sua vida. A momentânea tribulação, o que pode nos fazer desanimar, queridos, é olhar para aquilo que é passageiro, porque nós começamos a achar que está demorando, nós começamos a achar que poderia ser diferente, nós começamos a achar que poderíamos fazer melhor, ao invés de olhar para aquilo que é eterno. E saiba de uma coisa: para que nós possamos obter essa visão espiritual, que nós possamos enxergar mais longe, que nós tenhamos realmente essa visão espiritual aberta, nós vemos que nós somos preparados para isso, é exatamente por meio da tribulação. As tribulações, elas têm esse condão de fazer com que nós possamos ter perseverança. A perseverança sendo completa, ela vai trazer todos os frutos daquilo que foi conquistado para nós em Cristo Jesus. Depois de sofrer tudo que sofreu, Jó, ao final ali da sua carreira, lá no capítulo 42, já o versículo 5, ele diz: olha, antes eu conhecia te ouvir de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E ele diz: por isso eu me abomino no pó e na cinza. Quando nós, no meio da tribulação, colocamos os nossos olhos naquilo que é eterno, certamente nós vamos enxergar o que Paulo enxergou. E você vai poder dizer como ele disse: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Feche os seus olhos. Sabe, queridos, assim como Paulo disse que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, Ele vem tentando a cada dia, através das circunstâncias, tentar vendar os seus olhos. Ele vem tentando por meio das dificuldades que são próprias. Tiago diz que nós não passamos por nenhuma tribulação que não seja comum aos homens. É natural sofrermos, é natural ficarmos doentes, é natural termos alguns prejuízos, é natural algumas decepções. O próprio Filho de Deus passou por circunstâncias iguais a essa, mas os olhos dele estavam naquele que o havia comissionado. E eu quero clamar a você nessa noite, eu quero te incentivar a colocar os seus olhos em Cristo, a colocar os teus olhos naquilo que é eterno, a não permitir que o inimigo venha tentar cegar os teus olhos, colocar lentes, colocar cegueiras. Não, olhe para as circunstâncias e diga assim: dentro em breve esse corpo será transformado, dentro em breve eu vou receber aquilo que o Senhor prometeu. E não desanime, permaneça firme,
Mantenha os seus olhos no autor e o consumador da nossa fé. Ainda que o seu exterior se desgaste, ainda que o seu exterior esteja assim se desfazendo, o seu interior será renovado se os seus olhos forem colocados nele. Se você nessa noite derramar o seu coração aos pés dele, colocar os seus olhos naquilo que é eterno, você vai perceber que aquilo que te cerca é leve, momentâneo, passageiro, fugaz, transitório, efêmero, e que há algo eterno preparado para você, que foi conquistado lá na cruz do Calvário. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Como filho de Deus, entenda uma coisa: em tudo seremos atribulados. De todos os lados você será pressionado nessa vida, mas não desanimado. Como filho de Deus, como servo do Senhor, as circunstâncias poderão deixá-lo ou deixá-la perplexos. Perplexos sim, desesperados não. Porque a sua esperança não está nas circunstâncias. A sua esperança não está na circunstância, a sua esperança está na promessa. Você não vive pelo que vê, você não vive pelo que sente, você não vive pelas circunstâncias, você vive pela fé em Cristo Jesus. Crie, por isso falei. É assim que nós vivemos. Você será perseguido, mas jamais estará sozinho, jamais será abandonado. Abatidos, muitas vezes acordamos pelas manhãs com o nosso coração abatido, com a nossa alma abatida, mas nós olhamos para a palavra e dizemos, como diz o salmista: ah, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Coloque os seus olhos naquilo que o tempo não pode derrocar, não pode limitar na sua vida. Fixe os seus olhos naquilo que Ele prometeu, pois fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu e Ele cumprirá. Ele cumprirá o que prometeu para a sua vida. E em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não tardará. E no meio de todas essas circunstâncias, se você colocar os seus olhos naquilo que é eterno, você será capaz de viver alegre, de viver a abundância dos seus dias, de viver o melhor dessa vida. Ainda que o seu exterior se corrompa, o seu interior será renovado. As pessoas vão olhar e não vão saber sequer o motivo pelo qual você está alegre, mas o motivo estará na sua alma, no seu coração, porque você tem uma promessa, porque você sabe que aquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos habita em você. Ele é fiel, Ele é o penhor da sua herança, Ele é aquele que garante que no final todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão dispostos a viver segundo o seu propósito. Pai, muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Que essa Tua palavra nessa noite abra os nossos olhos, faça-nos entender, faça-nos contemplar o invisível nessa noite. Senhor, se alguns corações que estão abatidos estão ouvindo essa palavra nessa hora, Senhor, Deus, e por causa das pressões, da perplexidade, das perseguições, dos abatimentos, Senhor, de alguma forma eles têm tendidos a desanimar, Pai, fortalece-os nessa hora, conforme a Tua palavra diz,
que o teu Espírito venha sobre cada um nesta hora, Senhor, renovando as forças, assim como o Senhor o faz com a águia. Renova as forças nessa hora, leva-os a um entendimento elevado nessa noite, para que eles possam olhar e contemplar a herança que lhes está preparada em Cristo Jesus. Que eles possam ver o invisível, Pai. Que eles possam crer naquilo que é humanamente incrível. Que eles possam obter aquilo que é humanamente impossível. Porque só em Ti, Senhor, só em Ti as nossas dores são vindas. E nós sabemos que o Senhor é aquele que não nos desampara. Pressionados sim, desanimados não, perplexos muitas vezes, mas desesperados nunca, Senhor. Apesar de perseguidos, não somos abandonados, e abatidos sim, mas destruídos jamais, porque em nós habita o Rei da Glória. E que os teus filhos sejam fortalecidos na tua palavra nessa noite, e que eles não desanimem, que eles permaneçam firmes, que no meio das circunstâncias eles possam olhar e saber: o meu Deus vive, e Ele virá em meu socorro. No momento certo, o Senhor transformará todas as coisas, e o nome dEle será glorificado na minha vida, quer pela vida, quer pela morte, porque é para isso que vivemos e para isso existimos. Em o nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, em o nome do Senhor Jesus. E que você experimente essa presença do Deus glorioso, do Jeová Jirê, o Deus da provisão, do Jeová Rafá, o Deus da cura, que se manifeste na sua vida, e que os seus olhos postos naquilo que é eterno não se deixe cambalear os seus joelhos por aquilo que é passageiro, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu os abençoo para que vocês possam ir e viver a melhor semana da vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo os abençoe. Não esqueçam de compartilhar essa palavra, esse culto, para que outros sejam abençoados também. Obrigado a todos vocês que vieram. Na quarta-feira nós estamos aqui estudando na escola bíblica, e no próximo domingo às 19 horas estaremos juntos aqui celebrando ao Senhor com alegria, em o nome do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus os abençoe.